Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Atenção, emissoras interligadas à Rede Popular de Rádios. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Popular Planalto Serrano, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular de Novo Horizonte, Rádio Educadora Talento de Palmeiras e Rádio Digi Gospel. A partir de agora, está formada a grande rede de rádios para o programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Pai, Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Pai, eu te louvo por saber que mesmo sem merecer, sofreu tudo por mim. Como eu te agradeço, Pai, não consigo entender como este mundo pode ser tão ingrato a ti e a todo teu amor. Tua voz, o teu olhar, o teu fluir e até o teu agir. Não vou deixar de me lembrar pra não esquecer do teu amor por mim. Quando sinto tua presença, o coração explode no meu peito de emoção. Não posso segurar, jamais vou impedir. Eu sei que sempre vai ouvir e responder a todo sincero coração. Por toda a minha vida sempre vou te amar, meu Senhor, meu Pai. Saber que mesmo sem merecer, sofreu tudo por mim. Como eu te agradeço, Pai, não consigo entender como este mundo pode ser tão ingrato a ti e a todo teu amor. Tua voz, coração expande no meu peito de emoção. Não posso segurar, jamais vou impedir. Eu sei que sempre vai ouvir e responder a todo sincero coração. Por toda a minha vida sempre vou te amar, meu Senhor, meu Pai. Quando sinto tua presença, o coração explode no meu peito de emoção. Não posso segurar, jamais vou impedir. Eu sei que sempre vai ouvir e responder a todo sincero coração.
zombaria de homens irados. Ouço o som de Jesus ofegante e aflito. Ouço até gargalhadas de algozes cruéis, zombaria de homens infiéis. Ouço o som de Maria, seus pés soluçando. Ouço o som de trovões e clarões protestando. Ouço o som de tremores de terra, o céu se enfurece. Ouço o som de angústia, de dor, de gemidos. Ouço o som de esperança aos homens perdidos. Vejo o Pai com seu coração dilacerado por estar de Jesus separado. Rede Popular de Rádio agora na Serra, são exatamente 18 horas. Eu quero desde já agradecer a Deus por este momento tão especial, ao qual Deus me concedeu mais um dia de vida, ao qual o nosso Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, permitiu que eu pudesse estar aqui, e eu espero que você também esteja do outro lado, que nós não possamos ver, mas que nós temos a confiança em Deus. A você que nos acompanha exatamente de segunda a sábado, sempre a partir das 17 horas e 30 minutos, neste programa que não é meu, este programa que não é de nenhuma igreja denominada, mas só tem um nome, este programa, que é o programa Falando de Jesus. Estamos um pouquinho, em termos da nossa programação, atrasado com a nossa abertura, com a nossa fala, com o nosso agradecimento, mas neste momento em um só nome, e eu agradeço a todas as pessoas, em nome de Jesus, que têm assistido, que têm ouvido, que têm não nos prestigiado, a Rede Popular de Rádio, as rádios que estão está transmitindo, mas que têm realmente dado atenção à palavra de Deus, que fala comigo, fala com você, de segunda a sábado, sempre através de um mensageiro, sempre através de uma palavra, que seja esta palavra, às vezes para o meu coração dura, às vezes para o seu coração dura, mas Deus, Ele ama os seus filhos. E se Deus ama os seus filhos, Ele quer nos corrigir exatamente em atos ilícitos, Ele quer nos corrigir em atos mentirosos, Ele quer nos corrigir exatamente em atos que não agrada o seu coração. Deus é Pai. Pai é bondoso, Pai é generoso, Pai exatamente Ele sabe o que Ele quer para o seu filho. E Deus exatamente nos amando incondicionalmente do credo, da religião, incondicionalmente se você crê e acredita, se você tem fé ou não tem fé, se você é idólatra, se você é alguma pessoa que não acredita que Deus é capaz de fazer alguma coisa por você, Ele prova através do teu Filho, Jesus, que Ele deu exatamente para morrer numa cruz, pelos meus e pelos seus pecados. Ele deu a Jesus para que nós possamos exatamente ter mais uma oportunidade de acreditar que podemos ter uma vida saudável eternamente. Não quero dizer que neste mundo do século 21, ao qual nós estamos passando por momentos difíceis, desemprego, corrupção, engano e muitas coisas têm acontecido. Mas a Jesus não veio exatamente só para corrigir essas falhas, mas Jesus veio para nos oferecer uma vida saudável na paz, no amor, na confraternidade, na união, no perdão. Jesus veio para exatamente colocar no eixo aquilo que estava fora. Jesus veio exatamente para unir todas as pessoas
de qualquer raça, de qualquer credo, mas só para um propósito: conseguir a salvação eterna. A palavra de Deus fala bem claro o que adianta eu ganhar tudo aqui na terra, sendo que quando eu descer à sepultura, tudo isto vai ficar. Então, de repente, nesse dia de hoje, você que está fazendo aniversário, você gostaria de ganhar um notebook, você gostaria de ganhar roupas bonitas, de repente você gostaria de ganhar uma grande festa. Mas para você que está fazendo aniversário hoje, Deus tem o melhor presente para você. É o amor dele, é exatamente a proteção dele sobre a sua vida. Eu tenho certeza que Deus, ele tem um presente muito melhor para a sua vida. Ele quer que você ama os seus pais. Ele quer que você ama ele em primeiro lugar sobre todas as coisas. Ele quer que você seja uma pessoa obediente a Deus Pai em primeiro lugar e depois aos seus pais carnais. Jesus respeitou o seu pai. Jesus fez tudo o que o pai pediu a ele para fazer. Ele não pediu roupas, ele não pediu tesouro, ele não pediu nada. Ele pediu a Deus que estivesse com ele em todos os momentos difíceis. Este é o desejo de parabéns para você que está fazendo aniversário hoje. Que Deus possa derramar todas as sortes de bênçãos sobre a sua cabeça, sobre a sua vida. Que Deus seja luz exatamente para os seus olhos. Que o Senhor seja exatamente o seu guia para onde você for, o que você vai fazer. Se você quer vitória na sua vida, aprenda a amar a Deus em primeiro lugar. Aprenda a amar o próximo como a você mesmo. Aprende a respeitar as coisas de Deus, porque todas as coisas vão chegar até você. Com certeza, Deus não é homem para mentir, Deus não é homem para enganar, Deus não é homem para fingir, porque a sua palavra, ele nos dá essa garantia. Se nós caminharmos com ele, podemos ser mais que vencedores. A todos os aniversariantes de hoje, nessa tarde, nesse dia, do dia 3, exatamente 3 de fevereiro. Em especial, quero mandar um abraço exatamente para o pastor Ronaldo, em primeiro lugar, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Serra, lá de Planalto Serrano, que também está fazendo aniversário. Quero também mandar um abraço para minha sobrinha lá em Cachoeiro Itapemirim, que está fazendo aniversário. Que Deus possa abençoar não só esses dois, como eu estou lembrando agora, mas possa derramar todas as sortes de bênção e felicidade, tudo na sua área. Que não seja só mais um aniversário, mas que pode ser outros e outros e outros, sempre na presença de Jesus. Porque não há outro Deus a não ser Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não há outro nada neste mundo que possa me agradar você. Os olhos nos enganam com as coisas do mundo, mas nós não podemos deixar ser enganado pelas coisas do mundo, porque são passageiras, mas Jesus é eterno. E se você caminhar com Jesus, continuar caminhando com Jesus, com certeza você vai ter dor de cabeça, você vai ter dor de barriga, você vai faltar talvez um arroz, um bife, uma carne, vai faltar uma roupa, mas com Jesus tudo é passageiro, porque depois ele supre. Não há murmuração nas coisas de Deus. Temos que ser grato a Deus em tudo, na saúde, na enfermidade, no calor, no frio, no pão e não tem o pão, tudo devemos dar graça. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele me dá hoje, mais uma vez estar falando com você. Estamos um pouco atrasados exatamente na nossa programação, porque nós estamos aguardando exatamente um mensageiro para trazer esta palavra ao qual estava agendado. Não sei qual é a razão, não sei qual é o motivo, são 18 horas e 8 minutos. Só sei de uma coisa: nós estamos aqui, mais uma vez, para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, não só na vida da minha família, dos meus filhos, da minha irmã, da minha mãe, dos meus amigos, dos meus inimigos, dos nossos colaboradores, dos mensageiros, mas nós estamos aqui para agradecer a Deus, porque Ele nos concedeu mais uma vitória, porque estamos com o sopro da vida. Graças damos a Deus, porque Deus permitiu que eu pudesse amanhecer e eu poder estar aqui para agradecer Ele pelo trabalho, pelo pão de cada dia e por tudo que Ele há de fazer ainda na minha vida, mas também na vida de todos que estão nos ouvindo.
São 18 horas e 9 minutos, 18 e 9. Nós vamos abrir a nossa oração. Já estamos nos preparando para o contato, para a gente trazer a palavra. Com certeza Deus tem uma palavra para mim e para você. Nós vamos, se assim, até então acabar a oração, não chegar um mensageiro, nós vamos estar fazendo contato, mais uma vez, com a Igreja Vozes da Verdade, do Rio de Janeiro, para que Deus possa também, através do pastor, do irmão, aquele que vem trazer a mensagem, que essa palavra seja mais uma vez abençoada, tanto para a minha vida, e tão para a vida para todas as pessoas, independente do teu credo, da tua raça e da tua religião. Que o mais importante é você crer e ter fé e saber que Jesus existe. Agora na Serra são 18 horas e 10 minutos. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza, obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família começa em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. A minha também.
estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode estar sentada em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos várias passagens na Bíblia que vai falar sobre tribulação, que vai falar sobre provações, que vai falar sobre tentações, mas seja a tribulação, seja a provação, seja as tentações, tudo mexe com a nossa carne, tudo mexe com o nosso intelecto, tudo mexe com a nossa mente, não é isso? Tudo mexe com o nosso espírito, tudo está aí para nos equilibrar, tudo está aí para nos levar à queda espiritual, para nos levar à queda física, para nos levar à morte eterna. Cabe a cada um de nós buscar do Senhor o discernimento de espírito. Não é isso? Buscar a Deus os dons espirituais, porque através do dom espiritual está inserido ali o dom de sabedoria. E gosto muito de Tiago, que diz que a sabedoria peça a Deus. Muitas situações saem do controle por falta de sabedoria. Mas em quem está a sabedoria? Está no Espírito. E o Espírito tem que ser preservado em cada um de nós. Mas há uma preocupação muito grande em preservar outras coisas, não é isso? E não há uma preocupação em preservar o Espírito. Interessante que quando Davi peca, Salmo 51, Salmo 69, você vai ver isso. A preocupação de Davi não está no seu reino. A preocupação de Davi não está no seu tesouro. A preocupação de Davi não está com a sua fama, não está com a sua glória. Mas havia uma preocupação em Davi. Não retire de mim o teu Espírito. Vamos junto? Não retire de mim o teu Espírito. E ele vai falar mais. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova em mim um espírito inabalável. Ou seja, Senhor, permita que eu tenha o teu Espírito para que nenhuma situação venha me abalar, venha me enfraquecer, venha me impedir de caminhar. Não é isso? Então, para isso existe a tribulação, para isso existe as perseguições, para isso existe ali as tentações, as provações, para tentar desequilibrar-nos. E claro que a Bíblia está cheia de exemplos disso. Por exemplo, Jesus precisava ser batizado? De maneira nenhuma. Ele não tinha o que confessar, ele era puro. Por isso o espanto de João Batista, no capítulo 3 de Mateus, se não me falha a memória, no versículo 13, eu careço de ir a ti, e tu vens a mim. Jesus fala, deixe estar, porque é necessário que assim aconteça.
Jesus estava dando um exemplo daquilo que aconteceria na minha vida e na sua vida, quando entregássemos as nossas vidas verdadeiramente a Ele. No momento que nós entregássemos as nossas vidas a Ele, e o batismo significa morte e ressurreição, a morte da velha criatura, não é isso? E o nascimento de uma nova criatura, um novo intelecto, uma nova mente, um coração reto, uma mente, um coração voltados a quê? A buscar a Deus, a se converter verdadeiramente a cada dia, de ser melhor a cada dia, não melhor do que um ou outro, mas melhor como ser humano, melhor como servo do Senhor. No momento que você toma essa decisão, a segunda etapa é o Espírito Santo sendo derramado sobre você, ali mesmo mostrado em Cristo, quando ele sai da água, o Espírito Santo vem sobre ele em forma de pomba, não é isso? Então o Espírito Santo é derramado sobre a sua vida através da sua decisão, através da sua conversão, e o Pai confirma você como filho, porque em João capítulo 1, no versículo 12, diz: todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Lá em Romanos 8, no versículo 17, fala que nós somos filhos por adoção. No versículo 14 em diante você vai ver isso, não é isso? Somos filhos por adoção ao recebermos Jesus Cristo nas nossas vidas. Aí o Pai confirma: este é o meu filho amado, em quem eu tenho comprazo. Ou seja, em quem eu tenho prazer. O Filho de Deus vai ser aquele que dá prazer a Ele, que dá orgulho a Ele. E aí Satanás prontamente ele vai se levantar para quê? Para contrariar essa palavra que foi falada. Ah, esse é teu filho amado porque ele se converteu? Porque ele está fazendo uma pública confissão de fé, está dizendo que morreu para a velha criatura e vai nascer de novo? Eu vou te provar que ele vai te negar. Eu vou te provar que ele vai recuar. Isso está representado aonde? Isso está representado no capítulo 4 de Mateus. Sendo Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Espírito com letra maiúscula. Ou seja, no momento que Jesus é batizado, o Espírito Santo conduz ele para que ele venha a ser tentado por Satanás. Naquilo que era a sua fraqueza lá no deserto. Ele teve fome, o diabo tentou na fraqueza. Qual era a tua fraqueza no mundo? Então quando você confessa diante de Cristo e quer caminhar na presença dele, Satanás ele vem e desafia Deus. Eu quero provar que ele não é o teu servo. Eu quero provar que ele não é a tua serva. Eu quero provar que ele não se converteu coisa nenhuma. Permita que eu venha tentá-lo. Permita que eu venha prová-lo. E o que Deus faz? Permite. Você vê isso de forma clara em Jó. Quando se apresentando diante de Deus, os filhos de Deus, apresenta também quem? Satanás. E o Senhor pergunta: de onde vens? De rodear a terra e passear por ela. E o Senhor falou: observaste meu servo Jó? O que o diabo fala para ele? Ah, teu servo é fácil. Ele tem tudo. Eu quero ver eu tirar tudo dele. Se ele vai continuar te servindo, o Senhor fala: tira. Tira tudo de Jó, Jó continua servindo a Deus. Ah, ele disse: é porque ele tem saúde, eu quero ver eu tocar na saúde dele. Toca. Só não toca na vida dele. Mas na saúde você pode tocar. E Jó ficou sentado numa calçada, raspando as suas feridas com um caco de telha. E a sua esposa chega e fala: amaldiçoa teu Deus e morre. Ele vira para ela e fala: tu falas como uma louca. Nu eu vim, nu retornarei. Servi a Deus quando tinha tudo. Continuarei servindo a Deus agora que eu não tenho nada. Então somos provados, sim ou não? Somos provados. Por que muitas pessoas não alcançam a sua bênção? Por que muitas pessoas não alcançam a sua vitória? Porque a palavra fala que depois que Jesus venceu Satanás, vieram os anjos e o serviram. As pessoas elas querem ser servidas de quê? Das bênçãos. Elas querem ser servidas da cura. Elas querem ser servidas da libertação. Elas querem ser servidas da restauração do casamento, da prosperidade. Elas querem tudo isso. Mas quantas querem vencer Satanás? Quantas querem vencer o diabo do temperamento forte? Quantos querem vencer o demônio da mentira? Quantos querem vencer o demônio da porfia, de falar mal um do outro? Quantos querem vencer o demônio da pornografia? Quantos querem vencer o demônio da inveja, do ciúme? Quantos? As pessoas não querem vencer esses demônios. Da vaidade, da luxúria, do consumismo, não é isso? Mas ali está mostrado: olha, você, ao confessar que me quer, ao confessar que quer ter uma vida comigo, Satanás vai se levantar e vai te tentar. Ele vai te provar. Ele vai se levantar contra você. Mas no momento que você vencer ele, ou seja, que você ir ao extremo, mas não negar o meu nome, e você for aprovado, meus anjos te servirão. E a palavra fala que os anjos de Deus são ministradores de Deus que ministram ao nosso favor. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra quando Jacó, fugido de seu irmão Esaú, ele reclina sua cabeça sobre uma pedra e ele dorme? Ele tem um sonho. E no sonho é posto uma escada onde anjo subia e descia. Por quê?
essa escada vinha da terra onde Jacó estava até o topo do céu onde Deus estava. Então Deus dava a ordem e os anjos ministravam em prol de Jacó. Então o Senhor ordena a cura, o anjo vai trazer. Ele ordena a libertação, os arcanjos vão guerrear. Ele ordena a tua vitória. Quem vai ministrar isso, quem vai trazer, são os anjos do Senhor. Mas é necessário primeiro que a gente venha vencer a Satanás. E pastor, o que eu tenho que vencer? Aquilo que o Senhor já tem denunciado, palavra em cima de palavra neste lugar. Pregação em cima de pregações, confrontando erros, confrontando falhas, confrontando comportamentos, confrontando temperamentos, confrontando a nossa vã maneira de viver. O Senhor tem falado, sim ou não? Sim. Mas a gente está focado em o quê? Eu quero a minha vitória, eu quero a minha bênção. Mas temos que nos focar em quê? Vencer Satanás. Vencer os demônios que operam no meu intelecto. Vencer os demônios que operam na minha mente. Vencer os demônios que operam ali no meu temperamento. Permitir que Deus venha forjar em mim um novo caráter. E é claro que não é sobre isso que eu vou pregar, mas eu estou pegando carona porque o texto é rico. Amém? Mas bem verdade é que o diabo a cada momento está nos provando. O que é uma provação? Provação é algo que você passa para que você venha ser aprovado. E lá em 2 Timóteo 2,15, acho que é 2,15 isso, procura apresentar-te a Deus, obreiro aprovado. Você tem que ser aprovado. E de repente o que está acontecendo é que você ainda não foi aprovado. Os anjos estão prontos para te servir, mas é necessário que primeiro você seja aprovado. Porque no mesmo tempo que fala que Satanás vai nos tentar, porque quando a Bíblia fala assim de tentação, de provação, não é Deus que vai vir e vai fazer. Não, Ele vai permitir a ação de Satanás. Para provar para Satanás que você o ama de todo o teu coração. Que você ama de toda a tua alma. Então, igual Jó perdeu tudo, Jó chegou ao extremo, mas não negou a Deus. Então Jó provou que amava a Deus sobre todas as coisas. Mas aí, Satanás ele fala, não, deixa eu me levantar. Deixa eu agir que eu vou provar que ele não se converteu. Mas não é para provar para Deus, que Deus não precisa provar, porque Ele conhece os corações. Será que Deus precisa me provar para saber se eu me converti ou não? Se Ele precisa me provar, Cláudio, onde está a onisciência dele? O diabo precisa de prova, porque o diabo não é onisciente. Ele precisa saber se realmente você é servo do Senhor. Porque o dia que o diabo descobrir que você é um servo do Senhor verdadeiramente, vai se cumprir Deuteronômio 28, que diz que você vem por um caminho, que o diabo vem por um caminho, mas ele foge por 7. Ele sabe que esse vai se levantar contra a tua vida para cair, porque você é lavado e remido no sangue do Senhor Jesus Cristo. E que você entregou a sua vida a Cristo. E no momento que o diabo se levantar contra a sua vida, você vai olhar para Satanás e falar, diabo, eu podia até quebrar o teu galho. Eu podia até deixar você tocar na minha vida, só tem um problema. Esta vida não é mais minha, eu entreguei a Cristo. Quer tocar nela? Briga com Cristo. Vai lá. Briga com Cristo, já que você quer minha vida. Você quer minha vida? Briga com Cristo, porque eu entreguei para Ele. Aquilo que você dá para alguém, tu não pode tomar de volta. Deus está dado, eu dei a minha vida para Cristo. Que o diabo sabe que ele vai pelejar contra você em vão. Que ele vai cair por terra. Porém, nós já falamos, você entregou a sua vida a Cristo. Então o que Deus ele vai fazer? Ele vai limitar o poder de Satanás. Ele vai dar um limite para Satanás agir. Porque a palavra fala que nós não somos tentados ou provados além do que possamos suportar. E aí cai por terra uma mentira que Satanás tem colocado na mente do crente, fazendo o crente ser frouxo, fazendo o crente ser covarde, fazendo o crente ser preguiçoso espiritual, não orando, não buscando, porque ele fala, eu não suporto, eu não aguento, Senhor, abri mão, Senhor, chutei o balde. Ora, se você está passando, é porque você aguenta. Porque se você não aguentasse, tu não estaria passando. E se você está passando, é porque Satanás está querendo provar para Deus que você não é servo.
Mas tu vai provar para Satanás que você é um servo, aguentando firme e sabendo que o Senhor não permitiria aquilo se você não suportasse. Porque tudo está no controle de Deus. A palavra fala que Ele tem a terra por estrado dos seus pés. Então você pode porque você é forte? Não, você pode porque o Senhor é contigo. Você pode porque você é esperto, inteligente? Não, porque você é cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, que Jesus, Ele traz uma atribuição a Ele, traz um nome para Ele, não é isso, digamos um nome? Não sei se eu estou colocando da maneira certa, mas o Espírito, Jesus coloca Ele de uma maneira, fala, vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador. Ou seja, em toda luta, em toda provação, em toda dificuldade, serás tu consolado. Consolado. Então a gente fala que não conseguimos, que não aguentamos, porque eu sou fraco nisso, porque eu sou fraco naquilo, porque eu sou fraco naquilo outro, porque eu não consigo orar, porque eu não consigo ler a Bíblia. Mentira do diabo que impregnou na tua mente. Você pode orar sim. Porque Deus não é maluco. Deus não é insano. Se tem uma mente sã na terra e fora dela, é a mente de Deus. Que não erra. Que tem tudo em seu controle. Se Deus falou para eu e você orarmos sem cessar, é porque suportamos. Se Ele fala para não apartarmos da nossa boca o livro desta lei, é porque suportamos. Se Ele fala para aguentar calados, é porque suportamos. Então acredite. Você pensa que não suporta, mas Deus só está permitindo porque você suporta, porque você aguenta, porque o Espírito Santo já te preparou, já te moldou para passar por isso. Porque você não vai passar sem que o Espírito primeiro te prepare. Porque Jesus, quando Ele está, mas como é que eu vou me preparar? Quando Jesus está no Getsemane orando. E o Senhor revela a tribulação, a aflição que viria sobre ele. Ele começa a clamar. Ao ver aquilo que ele passaria, ele já começa a transpirar sangue. Se possível for, passa de mim este cálice, mas tão somente cumpra a tua vontade. Aleluia. E a vontade de Deus se cumpriu, porque ele viu que Jesus suportaria. E aí que vem o tapa. O tapa não, o soco. O soco não, uma paulada. Paulada não, um tiro de canhão na cara. Que eu e você vamos tomar agora. A compreensão que Jesus me trouxe, depois de muitos anos de igreja, lendo esse texto, o Senhor me trouxe a compreensão essa semana. No mundo tereis? Tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Olha que paulada que eu e você vamos tomar agora. Algumas igrejas falam que Jesus veio 100% homem, 100% Deus. Mentira, ele veio 100% homem. Ele não veio 100% Deus, veio 100% homem. A Bíblia fala que ele se despiu de sua glória, se fazendo menor do que os anjos. Amém? Se fez carne, habitou no meio de nós, e diz ainda que ele se fez menor do que os anjos. Ele sofreu, ele padeceu, ele foi perseguido, ele sangrou até morrer. Ele chorou, ele se humilhou. Amém, queridos? E a revelação do texto. No mundo tereis aflição. Mas tem bom ânimo, porque um carne e osso mortal como você venceu o mundo. Em outras palavras, eu vim para te salvar, mas para provar para você que por pior que seja a situação, você aguenta, porque eu como carne aguentei. Mentiram contra mim, eu aguentei. Me perseguiram, eu aguentei. Me traíram, eu aguentei. Me venderam, eu aguentei. Bateram na minha cara, eu aguentei. Me obrigaram a carregar a cruz, eu aguentei. Me deram fel para beber, eu aguentei. Me moeram no chicote, eu aguentei. Colocaram uma coroa de espinho na minha cabeça e me constrangeram a carregar uma cruz 3 quilômetros, eu aguentei. Tiraram a minha roupa, me pregaram nu. Agonizei 3 horas e aguentei. Não neguei o Pai. Então, vambora, se anima. Porque tu não vai passar nem 10% do que eu passei. Se eu aguentei, você aguenta. É isso que o texto quer dizer.
Eu vim 100% carne, sentindo dor, sofrendo, sentindo fome, sentindo sede, tendo lutas, tendo dificuldades como vocês, e eu venci. Vocês também vão vencer. Então Jesus, ele vem e quebra todo mundo. Esse negócio de chantagem emocional com Deus, eu não aguento. Eu não consigo. Eu não aguento mais. Tira a minha vida. Tirar a tua vida por quê? Porque tu não conseguiu comprar o que tu queria. Tirar a tua vida porque está tendo uma goteira no telhado. Porque o carro quebrou. Porque você está 1 ou 2 meses, 3 meses desempregado. Porque tira, eu não aguento mais, Senhor. Eu fui pregado numa cruz. Eu aguentei. Quando Pilatos fala para Jesus, olha, se defende, fala alguma coisa que eu tenho poder, não é isso, de te livrar, tenho poder de te condenar. Jesus fala assim, ó, nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não te fosse concedido. Eu vou traduzir o que Jesus falou. Vou traduzir o que Jesus quis falar, desde o início. Se eu fui vendido, foi porque Deus permitiu. Se eu fui traído, foi porque Deus permitiu. Se eu apanhei na cara, porque Ele permitiu. Se pisaram em mim, foi porque Ele permitiu. Se eu bebi fel, foi porque Ele permitiu. Se colocaram uma coroa de espinho, foi porque Ele permitiu. Se eu carreguei a cruz 3 quilômetros, fui pregado nela e vou agonizar por 3 horas, eu só vou passar porque Ele permitiu. E se Ele permitiu, é porque eu suporto, é porque eu aguento. E por que Ele aguenta? Porque o Espírito do Senhor estava sobre Ele. Muitas das vezes nós somos, amados irmãos, tão meninos espirituais. Somos tão meninos da fé. Que a gente pensa que o Espírito Santo não está conosco. Se ele não tivesse, de perto não estaria. E o dia que você perceber o valor que o Espírito Santo tem na sua vida, cantar é fácil. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Dar valor a ele verdadeiramente é outros 500. O dia que você descobrir o valor do Espírito Santo e a potência que é ter o Espírito Santo na sua vida, amados irmãos, é como aquele camarada que tem uma terra fértil e cruza o braço, estou desempregado. Puxa vida, eu estou desempregado. E ganhava um salário mínimo, mas ele tem uma terra enorme. E ele cruzava o braço esperando emprego. Curava o braço esperando emprego, e um dava uma coisa, outro dava outra coisa, ele ia comendo, e cruzava o braço esperando emprego, até que um dia não tem mais quem dê nada, não tem mais quem faça nada, e só sobra para ele uma opção. Ele pega aquela terra, não tem que cavar alguma coisa, ele pega umas ramas de aipim com alguém, e começa a plantar aipim. Daqui a pouco começa a dar, ele vai arrancando e vai plantando, daqui a pouco toda aquela terra está cheia de aipim, e aquele homem vira um rico produtor de aipim, e ele não percebeu que ele foi ao extremo, lá no fundo, porque Deus queria mostrar para ele uma terra fértil, queria mudar a vida dele. Ele descobriu o grande valor que ele tinha em suas mãos. Muitas das vezes o Senhor só quer que você vá ao extremo, para que você descubra o poder do Espírito Santo. Para que você deposite a sua confiança no Senhor, para que você se permita ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Você suporta, você aguenta, porque Deus limita Satanás. Até aí você pode ir, daí para lá você não vai mais. Por que eu não posso ir? Porque ele não suporta daí para frente. Então, se você está passando o que você está passando, você só está passando porque Deus assim permitiu. E depois que isso tudo acontece, se cumpre o que está aqui em Romanos. Porque o que Paulo está falando aqui? O que Paulo está relatando aqui? Vamos entrar no texto agora e vamos fechar a mensagem. Paulo está relatando exatamente o que eu relatei. A conversão em Jesus Cristo. Depois do batismo, o diabo te tentando, te provando. Porque olha só o que ele fala aqui em Romanos 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui não é conversão? É conversão. Não é isso? Quando é que você é justificado pela fé? Quando você crê em Cristo. Quando você crê no seu Salvador. Quando você entrega a sua vida, quando você morre e nasce de novo. Versículo 2. Pelo qual também temos entrada pela fé esta graça. Graça a favor não merecido. Na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Estou firme na esperança com a esperança, salvação eterna. Mas junto com a minha conversão vai vir o quê? Versículo 3. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Junto com a conversão vem a tribulação. E você tem que se gloriar nela. Por que você tem que se gloriar nela? Quando você vê a tribulação,
Quando você vê a provação ou a tentação, você tem que se alegrar e falar, agora chegou o momento ápice. Agora é o momento do duelo. Agora é o momento que eu vou provar para mim mesmo se eu me converti ou não. Senhor, que luta, que dificuldade, mas eu me alegro nela, Senhor. Me alegro nela porque é o momento da minha prova. É depois dela que eu sei se eu vou ser aprovado ou não, Senhor. Então eu vou lutar. Ele fala que isso aqui, eu tenho que me alegrar nela. Está aqui no 3, não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Senhor, depois que eu vencer Satanás, eu aprenderei a ser paciente. E além de paciente, versículo 4, eu me tornarei, Senhor, experiente, porque eu venci o diabo pelo teu poder, vencerei ele sempre pelo teu poder. Aleluia. Então aquele inexperiente, fraco, medroso, inseguro, se converteu, recebeu paz. Através da paz foi provado, e através da prova, ele se tornou paciente. Ele sabe que Deus está no controle. Da paciência, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele se tornou experiente. E agora que eu sou paciente, agora que eu sou experiente, eu posso ajudar a irmã que está começando agora, eu posso ajudar o irmão que está começando agora, porque eu passei por essa situação, eu posso te discipular, eu sei o que é isso, não é isso? E versículo 4, é a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Eu venci Satanás, o Senhor me deu condição, o Espírito Santo foi à frente, eu venci a carne, eu venci meu temperamento, eu venci as lutas, os anjos irão me servir. Eu tenho a esperança agora de uma vida melhor, porque eu fui provado e fui aprovado. Aleluia. Versículo 5, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Temos o Espírito Santo, sim ou não? Ele foi dado. Mas por que não percebemos o Espírito Santo? Porque não damos valor. É aquele homem de braço cruzado, que está vendo a solução na frente dele, aquela terra toda para plantar, e ele não faz nada. A solução está na tua frente. O Espírito Santo de Deus. O Consolador. Aquele que seria enviado para que não sejamos órfãos. Você tem que consultar o Espírito de que maneira? Pede sabedoria. O que é o Espírito Santo de Deus? É o próprio Espírito. Deus na sua onipotência, Ele tem poder de deslocar o Espírito dele e continuar vivo. Então quando fala do Espírito Santo de Deus, está falando do próprio Deus. Se tirar o meu Espírito aqui, a minha carne cai, a minha carne morre. Mas Deus não, Ele desloca o Espírito dele. Vai lá no Adilson. E Deus continua aqui. Ô Adilson, o meu Espírito dele vai falar contigo. Porque Ele é onipotente, Ele pode fazer isso, aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E esse Espírito é o que nós temos de maior valor, a presença de Deus na nossa vida, e é a presença de Deus que estamos colocando de lado. Colocamos de lado quando não oramos, colocamos de lado quando não jejuamos, colocamos de lado quando não confiamos, colocamos de lado quando nos desesperamos. Colocamos de lado quando Ele nos denuncia os nossos erros e falhas, e não damos crédito. E acabamos sendo envolvidos nas mentiras dele. Ah, eu não posso, eu não aguento, eu não consigo. Se eu ficar aqui eu vou morrer, se eu continuar eu vou morrer. Ah, não, você aguenta. Porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você aguenta sim. Você vai ficar firme, vai ficar constante. Nós vamos aguentar, eu vou entrar no céu junto com você. E você comigo. A gente aguenta. Por que a gente aguenta? Porque o Senhor é conosco. Quando você fala, eu não aguento, a mesma coisa você fala, Deus não está comigo. Deus não está na minha vida. E o que a gente faz com Isaías 41, rasga e joga fora? Eu, Senhor, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão, a tua mão direita, e digo, não temas. O que a gente faz com Isaías 43? Quando passares pelas águas, não te cobrirão. Quando passares pelo rio, não se submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, porque eu, Senhor, sou contigo. Eu sou o teu Salvador, o Santo de Israel. O que nós fazemos com essas palavras? Aquele que habita, não é isso? Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que a gente faz com essa palavra? O que a gente se fala com o Salmo 23? Ainda que eu venha passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Salmo 27, ainda que um exército me cercasse, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. Ser forte, ser corajoso, não pasme nem te espante. Josué 1:9.
Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque eu, Senhor, sou contigo. Cadê o esforço? Cadê o bom ânimo? Não, estamos nos prostramos e o diabo está fazendo festa. O diabo está fazendo o que quer, ele está brincando com a gente, ele está rindo, está dando gargalhada. Olha lá o crente, olha a reação dele, olha a reação dela, olha lá. Mas qual era a reação dos crentes do passado? Joelho no chão. O ímpio que não tem Cristo, ele luta com a força da tua boca, ele luta com a força do braço. O servo do Senhor, ele luta com o joelho e cara no chão. Aquele hino antigo do Mato Nascimento, que é a vitória, vai chorando, geme e chora. Chora aos pés do Senhor, se humilha aos pés dele, busca a face dele. Não é se humilhar a Satanás, é se humilhar a Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus. Cadê a vida de oração? Cadê o choro pela madrugada? Chora, vai todo arrebentado na presença de Deus, vai lá, chora, busca, se humilha. Vai ser uma luta para você orar, o diabo vai se levantar, tu vai orar uma opressão, e tu vai orar, e tu insiste, e começa a louvar, tu começa a adorar, Senhor, eu não vou desistir, eu vou à frente, daqui a pouco algo vai te tomar, quando você vê, você não quer mais parar de orar. Tu vai levantar como? Tu estava arrebentado, tu vai levantar e renovar. Pode vir, Satanás, Deus é comigo, eu não vou desistir, eu vou à frente, e acabou. Ah, que eu sou da igreja cristã, voz da verdade, que lá eu aprendo a palavra, porque no capítulo tal fala isso, no versículo tal fala isso, que eu já li a Bíblia 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, se tu não ora, tu não é nada. Se tu não tem intimidade com Deus, não é nada. Que adianta o conhecimento? Satanás tem o conhecimento e está no inferno. A oração e a leitura da palavra, querido, é como um pássaro, que se cortar uma asa, ele cai. As duas asas se equilibram. A oração, a intimidade com Deus. Ora, querido. Tenha uma vida de oração, de intimidade. Eu não consigo orar, consegue. Eu não consigo ler a Bíblia, consegue. Eu não consigo acordar de madrugada, consegue. Eu não suporto mais meu marido, consegue suportar. Eu não suporto mais, consegue. Consegue. Mas essa luta, mas essa dificuldade, consegue. Consegue. Eu tive toda a aflição no mundo, não é nem um texto que você está passando, e eu venci. É isso que Jesus quer dizer. O texto não quer dizer outra coisa, ele quer dizer isso. Eu vim como carne, eu vim como mortal, passei por coisas terríveis e suportei. Começa a ter bom ânimo. Qual é o teu ânimo? É que você pensa que não vai aguentar, você pensa que não vai suportar, mas ó, eu, mortal, quando me fiz carne, eu aguentei. Então isso vai te animar. Te anima aí, porque eu venci, tu vai vencer também. Se anima, igreja. Quem está animado, diga glória a Deus. Se anima, porque Jesus veio como carne, provou que podemos vencer. Ah, Jesus não venceu não, ele morreu. Ele veio para morrer, o propósito foi esse, então ele venceu. Ele venceu. Ressuscitou dos mortos e falou, estarei contigo todos os dias da sua vida. Como que ele estaria conosco todos os dias da nossa vida? Na presença do Espírito Santo de Deus. Na pessoa do Espírito Santo de Deus. Que está aqui nessa noite. Amém? Termina essa mensagem com Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te. Tem bom ânimo. Não pasme, nem te espante. Porque eu, o Senhor, sou contigo. Permiti sim. É isso que Deus quer dizer com essa mensagem. Eu permiti sim que o diabo levantasse contra a tua vida. Eu permiti para que o diabo visse que você se entregou a mim verdadeiramente. Eu permiti para mostrar para o diabo que o teu coração está entregue a mim. E que nenhuma vaidade, que nenhuma investida desse mundo, que nada, que nenhum assédio desse mundo vai te desviar da minha presença. Agora, meu servo, eu estou contando com você. O meu espírito está contigo. Vai lá, que eu te dou poder e autoridade para pisar serpente, escorpião. Pisa na cabeça desse demônio através do meu poder. Pisa através da minha unção. Não recua não, que eu sou contigo. Não vou te abandonar. Só vai à frente. Igual ele falou para Moisés, diga o meu povo que marcha. Só marcha. Faz o que eu estou te mandando, vai, marcha. O que é o marchar hoje? Ora. Se humilha. Não fala nada. Cala a tua boca. Luta em silêncio. Chora comigo. Desabafa comigo. Usa o meu espírito como recurso. Usa o meu espírito como escudo, como espada. Porque ele vai te revelar a minha palavra. Fica comigo.
Não vai no A, não vai no B, não vai no C. Vai para o joelho, vai para a intimidade do teu quarto. Vai guerrear, segundo Efésios 6:10. Está virando a boca demais. Está procurando quem não tem que procurar. Está murmurando, está lutando de forma errada. Não seja sábio ao seu próprio ventre. Tu tem abrido a boca e tem falado besteira. Tem piorado a situação. Cala-te. Confia em mim. Para que eu te tome pela tua mão, a tua mão direita, e digo, não temas. Aleluia. Que o Senhor nos abençoe por esta simples palavra. Em nome de Jesus. Amém? Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são 18 horas e 53 minutos. Assim quis Deus e assim foi feito, não pela minha vontade, não exatamente pela minha permissão, mas em primeiro lugar, pela permissão e pela vontade de Deus, nós recebemos esta mensagem para nos fortalecer mais ainda espiritualmente, para que nós não podemos nos abalar por decepções exatamente na vida humana, por decepções, por pessoas exatamente não ter ou não quer este compromisso. Nós não podemos nunca desistir, nós nunca podemos desanimar, porque nós temos mais, é quem que nos fortalece, que é Jesus. E assim quis Deus que essa palavra fosse transmitida hoje, não só mais uma vez para a minha vida, mas também para a sua vida, a você que está nas praças, a você que está no ponto de ônibus, a você que está no comércio, a você que está em outros estados brasileiros, a você que está em outros países. Assim veio essa palavra para nos fortalecer a nossa fé, para que nós possamos cada vez mais ficar firme na rocha que é Jesus, para que nós realmente não possamos dar desculpa para deixar de ler, de praticar, de ouvir a palavra de Deus, pois ela que nos alimenta do amanhecer até o anoitecer. Se os irmãos bem sabem, quando nós abrimos a programação, como Deus é e sempre será maravilhoso, quando nós abrimos a nossa programação, nós não sabíamos exatamente o que Deus tinha para nós. Então nós estamos falando da entrega, nós estamos falando exatamente pela permissão, nós estamos falando para que nós possamos estar mais forte na presença de Deus, independente da tempestade, independente dos momentos, da doença, da cura, até falamos dos aniversariantes. Eu quero mais uma vez terminar este programa, agradecendo a Deus que trouxe e permitiu. Sabemos que realmente o mensageiro não compareceu, mas nem por isso eu vou ficar triste, nem por isso eu vou me desanimar desse projeto que não é meu, esse projeto que é de Deus, e esta obra está sendo executada pela honra e pela glória dele, porque está chegando exatamente no seu ouvido, independente do teu credo, da tua região, mas está chegando na sua casa, para que de repente Deus quer que a sua casa seja resgatada, Deus quer que a sua casa seja salva, que Deus quer que a sua casa, que você só adore um só verdadeiro Deus, um só Jesus, porque é Ele que vai exatamente, Ele que vai sarar as suas feridas, é Ele que vai exatamente te dar força para você trabalhar, para você fazer tudo o que é agradável ao Senhor. Por isso, agradeço a Deus pela vida do mensageiro que não compareceu, não nos ligou, não nos falou, mas que ele esteja exatamente bem, exatamente que ele esteja em qualquer lugar, mas que Deus possa continuar protegendo. Depois nós vamos ficar sabendo o porquê, porque nós temos que fazer a nossa parte, Deus está fazendo a dele e alguém tem que fazer a outra. Nós estamos aqui sempre a partir das 17h30 para agradecer a Deus pelo amanhecer que Ele permitiu, pelo atardecer e pelo anoitecer. A todos vocês, tenham uma excelente noite e amanhã eu convido você mais uma vez, independente se o mensageiro está aqui ou não, mas nós convidamos a você para estar conosco, para a gente ouvir mais uma palavra que Deus tem para o meu coração e para o seu coração. A todos vocês, excelente noite e até amanhã, se assim Deus permitir. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Pai, eu estou aqui para conversar contigo.
A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura e Rádio Educadora Talento apresentam de segunda a sábado, das 17h45 às 18h50, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Falas comigo, o fogo se acende.